você conheciam germes, por exemplo, bactérias, vírus. Achava-se que eram maus espíritos, você respirava esses maus espíritos e aí ele provocava uma doença. Então você não podia ter contato com aquele corpo porque ele exalava espíritos ruins. Não é porque ele tinha uma infecção, não se sabia disso. Então a galera, o conhecimento deles não tinha coisa de microscópio, nada disso. A gente tem que pensar totalmente fora. Não tinha luz elétrica, não tinha nada. E como é que eles tratavam essas coisas antes da medicina existir? Então, eram tratamentos totalmente alternativos, assim. Era na tentativa e erro. Eu vou falar, o que aconteceu na Covid agora é um aprendizado de coisas anteriores, assim. Porque você vê muita gente assim, ó, quando começou a falar dos remédios que não funcionavam na pandemia. Aí o cara, mas comigo funcionou. É assim que eles faziam antes. Então o cara, por exemplo, vou só te dar um exemplo de como era na época. Você sabe qual que era o tratamento para sífilis? Que era uma das doenças que mais aconteciam, porque tinha muitas guerras, principalmente na época do Napoleão lá, que os guerreiros vida louca deles, os caras saíam estuprando geral lá. Homem, mulher, criança, não sobrava um. Aí espalhava sífilis geral, aí precisava tratar aquilo. Eles tratavam com mercúrio. Mercúrio, negócio que tem no termômetro lá, que é altamente tóxico. E tinha um outro tratamento também que era com arsênico, veneno de rato. O cara passava na piroca o negócio. Melhora. Porque ia melhorar já. Porque é venenoso, é cancerígeno. Aí melhorava e o cara achava que era... Aí falou, pô, melhorou. Não achava que era o sistema imunológico dele mesmo que estava lidando com aquilo. Exatamente, porque assim, é que nem você pegar hoje um cachorro vira-lata e um cachorro de apartamento, um cachorro de madame. O vira-lata é imortal. Sim. Não, o bicho rola ali, não acontece nada com ele. É uma máquina, é um Fusca, né? Antigamente também a galera não tinha higiene, não se sabia que... Porra, até o século XIX os caras faziam cirurgia, era assim, ó, era uma cirurgia atrás da outra, usava a mesma faca, mesma mão, não se lavava a mão. Quando o primeiro cara que falou para lavar as mãos, falou, eu acho que vocês têm que lavar a mão aí, eu acho que são vocês que levam os problemas aí. O cara foi escorraçado, cara. Então é a mesma coisa que acontece hoje. Hoje o pessoal fica muito nessa, funcionou comigo. Não é assim. Hoje em dia tem método científico para as coisas. Então as coisas são mais organizadas, né? Então as pessoas vivem muito... o ser humano não mudou nada, cara. É a mesma porcaria, cara. E aí, então, a medicina, ela começa lá no Egito, e aí os gregos avançam ela, organizam ela. O que os gregos fizeram? Eles começaram a estudar mesmo. Porque você vê no Egito, você tem técnicas de conservação de corpos, né? Que você vê lá os faraós, eles ficam embalsamados, tudo, para conservar. Eles tinham conhecimento de técnicas de conservação. Então eles já abriam, tiravam os órgãos, colocavam palha ali dentro, embalsamavam. Então isso fazia a conservação dos corpos, que ali é um lugar quente pra caramba. Então não é que nem um lugar frio que conserva o corpo pela temperatura. Ali não, eles tinham que ter técnicas. E foi tipo tentativa e erro. Aí eles trocavam bastante ideia. Imagina um egípcio e um grego falando naquela época, né? Conversando. Mas aí os gregos eram mais interessados nessa questão de anatomia mesmo. E aí você pega esses caras, principalmente Hipócrates, os caras faziam tudo, né? O cara era filósofo, médico, escritor, eles faziam tudo. Tinha que fazer o bico deles, né? Tinha que fazer o jabá deles, senão não ganhava o deles. Mas um deles era a medicina. Então eles tinham esse interesse. Mas eles não entendiam ainda como funcionava um corpo humano, assim. Porque geralmente eles abriam, a pessoa estava morta já. Então, tinha uns loucos lá que abriam bichos vivos já, cachorro, essas coisas, para ver como é que funcionava, né? Que chamavam de vivissecção, né? Só que assim, hoje você não pode fazer isso. Você tem um controle, você tem um comitê de ética. E não, a galera antigamente não tinha regra. O cara que era criminoso, um cara que, por exemplo, matava uma pessoa e era condenado, o corpo dele era autorizado a ser dissecado. Porque durante muitos anos a Igreja Católica também
se meteu no meio e era crime de secar cadáveres. Então só era permitido a caras que cometiam crimes. Uhum. E aí, qual que era a ideia? O pensamento dos caras era assim, vamos esquartejar ele, porque aí ele não tem mais chance de ressuscitar. Caralho. Meu, eram umas ideias bizarras, cara. Era o que eles pensavam na época. Sim. O pensamento era esse, cara. Ele é muito louco. Caralho, que loucura. Eles falavam, esse pode... Que nem assim, teve um cara que matou a mulher, a filha, matou a família inteira dele. Isso já foi depois, assim, acho que no ano de 1600. E aí a condenação dele foi ser dissecado depois de morto. Depois de morto? Então tá bom, tá ótimo. Então, porque assim, a ideia deles era assim, quanto mais cortar o cara, menor a chance dele voltar. Uhum. Mas não era pra analisar o corpo do cara, era só pra ele não ressuscitar. Não, era pra estudar mesmo, que aí chamavam os médicos. Tá. Mas se tu cortar em muitos pedaços, tu não consegue mais estudar o cara, né? É que às vezes precisava, porque o que acontece? Não tinha geladeira, né? Então existiam vários problemas pra galera. Então você pega assim, onde avançou mesmo a anatomia? É o cara que por exemplo, você pergunta pra mim assim, o que você seguiria no Insta mesmo desses caras aí? Eu seguiria o Michelangelo e o Da Vinci. Eles se odiavam. Mas os caras foram os anatomistas fodas, assim. Eles dissecavam, eles iam no cemitério, roubavam um cadáver que tinha acabado de morrer, ou não eles dois, mas as pessoas trocavam cadáveres entre si, porque como eles eram artistas, eles tinham que entender como era o corpo para as artes ficarem cada vez mais precisas, né? Você vê aquele Davi do Michelangelo, é uma coisa absurda, assim, de precisão anatômica, né? Uhum. É aquele clássico, né? Aquele desenho clássico que tem aquele círculo. Bota aí o Davi de Michelangelo pra galera ver. O Davi é uma estátua de 5 metros de altura. E qual é aquele que é um desenho que é o cara abertinho assim? Tem vários lá. O famoso é a Capela Sistina. Aí, ó, tá o Davi. Eu confundi com aquele outro desenho. Quer ver, ó? Então, isso aí o cara aprendeu a fazer porque ele roubava cadáver. Ele aprendeu a fazer essa precisão que ele tinha porque ele roubava, estudava, ele tinha amizade com os médicos na época também, tinha o Vesalho também, que eles tinham uma proximidade lá, que foi até o pai da anatomia moderna. E é aquela coisa, né? Ele sabia tudo. Não sabia o nome de uma estrutura, mas sabia tudo que estava ali. Bota uma grande aí. É absurdo. Você dá um detalhe na mão dele, assim, tem algum detalhe da mão? Bota então, aí. Isso é mármore, cara. O cara não era brincadeira. O cara esculpia isso em mármore. Caralho. Pescoço dele ali, ó. Então, ele tinha vontade de fazer uma réplica de um ser humano e para isso ele precisava roubar os cadáveres para analisar eles. Esse era o objetivo dele. Exatamente. Quanto mais ele estudasse, mais precisas iam ser as artes dele. Quer ver? Põe uma outra aí, Caião. Pietà. A Pietà é foda, cara. Ele era escultor, né? Você vê uns detalhes que tem aí. Se botar do lado de details, talvez ele foque no... Tem algumas imagens. Você vê ali onde tem... Quer ver aquela outra imagem? Essa aí. Essa aí. Caralho. Você vê ali o corpo dele ali. Você vê os músculos certinho. Como é mesmo, entendeu? Uhum. Então a precisão das artes dele era bizarra, assim. Então o cara... Então a arte, ela foi fundamental pro avanço do entendimento dessa área. Eu digo pra galera que a anatomia é uma arte, não é uma ciência. Porque, assim, o que deu os avanços mesmo foram essas artes e depois a galera começou a escrever tratados desenhados. Tudo era na base do desenho, né? Mas eu digo assim, então, a aspiração artística do Michelangelo, por exemplo, ele foi fundamental pro avanço do conhecimento da anatomia. Sim. Se não tivesse um artista, assim, querendo fazer essa arte, talvez as coisas não teriam acontecido da forma que aconteceram.
Exatamente, porque assim, a gente tem esses caras que se destacaram como médicos, dissecadores, anatomistas. Você pega Hipócrates, é 300 a.C. Puta, 2.000 anos, cara, 2.500 anos. Aí depois vem um cara que chamava Galeno. Era um maluco lá. O que ele fez? Ele era médico também. Fazia de tudo, mas ele dissecava corpos também. Ele teve algumas teorias que ele desenvolveu em relação às veias. Então tem até uma veia do cérebro que ainda chama veia de Galeno. Qual era a teoria dele? Então, que o fluxo de substância... É do Hipócrates também. Que a gente tem um fluxo vital de substâncias dentro do corpo, que elas fluíam por canos. Só que não sabiam exatamente como. Então eles abriam para saber como era. Mas o cara tinha uma hipótese baseada numa imaginação, ou ele já tinha visto alguma coisa dentro do corpo? Não, ele tinha uma ideia. Mas essa ideia ele tirou da criatividade dele e depois ele foi atrás de confirmar essa criatividade? Ou foi o contrário? Ele abriu alguém e viu a veia antes? Não, eles abriam. Por exemplo, o Hipócrates, o que ele fazia? Ele abria. Aí era foda, cara. Ele abria e fazia... por exemplo, imagina, pensa você na época. Eu vou abrir um cara morto aqui. Aí eu abri... E aí? Você não sabe o que tem ali. Só pra você ter uma ideia, um aluno de medicina, de fisioterapia hoje, em um semestre, ele tem muito mais conhecimento e informação que o Hipócrates, Galeno, tiveram em toda a vida deles. Assim. Porque a gente tem muita informação hoje e veio deles, né? Quando eles olhavam e abriam, ele abria o cara e estava ali, beleza. Aí ele tinha acesso, por exemplo, a veias e artérias. Só que o que acontecia? Quando ele abria o cara, que nem assim, quando a gente está vivo aqui, o sangue está circulando. Se o sangue parar, o que acontece? Coagula. Para. Então, quando eles abriam os corpos, só para você entender o pensamento dos caras, como que foi. E é muito louco isso. Eles abriam, aí limpava tudo, quando chegava perto do coração ali, que era o órgão vital, eles já tinham essa ideia de um órgão vital, porque ficava posicionado no meio do corpo. Não sabiam exatamente como era o funcionamento, porque nunca tinham visto como era uma pessoa viva. E aí quando eles abriam, as artérias e as veias que vão para o coração, o sangue já estava coagulado. Então quando ele abria, ele via ali coágulos, ele não entendia o que estava acontecendo. Então ele não sabia que porra é essa, que essa veia, o que essa veia faz. Ele não entendia, né? Não, e era muito louco, porque assim, eles o Galeno foi um cara que teve uma ideia interessante. Porque como as veias levam o sangue pro coração, é isso que uma veia faz. Ela leva o sangue de volta pro coração. Como o sangue estava naquele fluxo e o cara morreu, o sangue coagulava dentro das veias perto do coração. Então, quando ele abria, ele via um baita de um coágulo perto do coração. Quando ele abriu uma artéria, como a artéria tira o sangue do coração, leva para longe, a artéria que estava perto do coração, ela estava limpa. E ele achava que o que rolava dentro das artérias era ar. Porque, tá limpo, então o sangue circula nas veias. Foi isso que Galeno pensou. O sangue circula nas veias, nas artérias circula ar. Aí veio o nome artéria. A artéria significa que contém ar, cara. Até hoje é usado. Caralho. Tem 1000 anos, Caio. Tipo índio, né?